Agora sim, gente, seguimos falando sobre etanol especificamente, mas trazer agora sobre o debate sobre aquela mistura do etanol na gasolina, que está ganhando bastante força em meio à instabilidade no mercado de combustíveis, medida que traz alguns novos desafios aí para a política de preços da Petrobras, que precisa lidar com a volatilidade do petróleo no mercado internacional. Essa oscilação segue fortemente influenciada pelo vai e vem aí das tensões militares no Oriente Médio. Bora entender um pouco mais como é que esse cenário afeta o bolso do consumidor brasileiro com Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras. Obrigada mais uma vez, presidente, por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Faz tempo que a gente não fala, mas estamos aqui de volta. É um prazer estar com vocês hoje. É isso, sempre muito bem-vindo. E gostaria justamente de te ouvir, antes de mais nada, e saber a sua avaliação sobre esse anúncio que foi feito no começo da semana, especialmente porque é um anúncio que fala em 180 dias, não fala em algo definitivo, pelo menos por enquanto. O que o Ministério tem argumentado é um excesso de zelo para esse primeiro momento. Você acredita, na sua avaliação diante desse cenário, pela sua experiência, que faria mais sentido algo duradouro ou esse primeiro momento aí, mais de 100 dias, já funciona? Veja, essa é uma política que não é só de reação a preços altos, né? A política de incorporação de biocombustíveis na nossa matriz é uma política de Estado, é uma política importante, e o aumento do etanol na gasolina, claro, é uma medida correta, porque ela usa essa vantagem comparativa que o Brasil tem de reduzir a exposição nossa a uma instabilidade internacional, sim. Mas nós, que produzimos etanol em grande escala, temos uma tecnologia automotiva consolidada que outros países não têm, podemos sim reduzir essa importação de gasolina e até o uso, a dependência da gasolina. Como você sabe, as refinarias têm outras opções, enfim, são maleáveis, mas é importante sempre não vender esse tipo de medida de alteração da mistura como uma solução mágica a qualquer momento. Então, uma redução que está estimada em 3 centavos por litro de gasolina, né, ela ajuda, mas não compensa sozinho uma alta bem maior que poderia acontecer no movimento especulativo internacional. A gente pode falar sobre isso, estão acontecendo vários desses. Enfim, o que eu quero dizer é que o E32, né, que é como está se chamando isso, é uma ferramenta de segurança energética, sim, mas ela não substitui uma política de preços, de estoque, de refino, de abastecimento inteira, integral para o Brasil. Então, é uma medida muito correta, é uma medida que vai ao encontro de um crescimento dessa nossa produção nacional como componente de segurança energética para o Brasil, mas tem que ser feita com cautela e, claro, é correto você começar a testar a medida e, ao longo do tempo, ir consolidando. O etanol é bem mais fácil do que o biodiesel, diga-se de passagem, né? Etanol de milho, etanol de cana, já são comprovadamente produtos que não dão problema, nossos motores já estão adaptados, motores flex, tal, tem todo um sistema funcionando a favor da entrada do etanol em maior grau no Brasil, que como eu disse, é uma vantagem que outros países não têm. Então, é correto, mas sempre tem que ser feito com esse cuidado devido para ressalvar todas as outras consequências, inclusive técnicas, tecnológicas, operacionais e até logísticas que a gente pode ter. Presidente, outro ponto também a gente está falando de talvez um cálculo de 3 centavos de redução no preço da gasolina com essa medida. Você acredita que isso pode ser sentido em algum momento no bolso do consumidor ou pode acabar sendo absorvida pela cadeia de distribuição, até levando em consideração esse cenário aí da guerra no Oriente Médio? Não, vamos separar as coisas, né? Nem tudo que o governo também fez foi absorvido pela cadeia de distribuição. Isso é uma coisa que se colocou que é um argumento muito simplista, né? Existem vários elementos ao longo da cadeia jusante das refinarias, ou seja, depois da porta da refinaria, que incorporam eventualmente políticas de subsídios, etc. e tal, e também eventualmente as variações para baixo, porque você tem tido variações para cima e variações para baixo. Qual a política que nós estamos vivendo hoje? Uma política que tenta estabilizar, mais do que não subir ou não descer, mas estabilizar por alguns períodos maiores esses preços dos combustíveis no mercado interno. E ela usa um elemento muito simples, é um elemento de mercado. É o fato de nós termos produção brasileira de petróleo
e o fato de nós termos refinarias brasileiras em que, em sua maioria, são responsáveis pelo abastecimento nacional. Então, isso é o preço que nós estamos praticando hoje, não é um preço de intervenção, é um preço de mercado nacional. É o famoso abrasileiramento dos preços que nós ajudamos a implantar lá após a ascensão do presidente Lula de volta ao país, mudou a política do PPI e trouxe para nós o conceito de que gostaria de estabilizar mais os preços. O presidente Lula jamais prometeu, e nem poderia fazer isso, que nunca mais ia subir o preço, nunca mais ia descer, nunca mais ia variar. O que foi prometido foi abrasileirar, incorporando elementos da economia brasileira, e principalmente da logística e da produção brasileira de combustíveis, ao mercado nacional. Então, é um preço de mercado. Quando o governo resolveu interferir, de alguma forma, para reforçar diante de uma crise mais aguda e excepcional, como essa do Irã e tal, ele fez através, corretamente também, de subvenções e subsídios claramente identificados. Então, ficou claro, o ministro Haddad foi muito claro na época, e atualmente continua essa mesma política, de deixar claro o que era subsídio e o que era parcela de preço. Então, o governo entrou diretamente, meio que subsidiando ou subvencionando o abastecimento, principalmente no caso do diesel, que é quando a gente depende ainda de importação. Então, tudo está sendo feito, a meu ver, muito corretamente, muito claramente e com razões concretas para existir. O preço de mercado continua sendo preço de mercado nacional. Neste caso do etanol, mais uma vez, pode ser 3 centavos para baixo, porque essa é a foto que se tira hoje, então alguém pega e diz, olha, se fosse hoje, 3 centavos para baixo. Mas amanhã pode o preço, o Trump faz outra declaração, como ele tem feito, que aliás é uma coisa condenável, né? Toda hora faz uma declaração, subiu, a última declaração dele subiu o barril em 10% numa sessão, Muriel, uma sessão apenas, um dia. Então, isso pode... O que no final das contas nós nos beneficiamos dessa questão do etanol e em menor escala, mas também importante, do biodiesel? É que nós ficamos menos sujeitos ao efeito imediato dessas altas especulativas. Então, a gente pode passar por elas um pouco mais e esperar quando novos patamares se formam, mais estáveis, mais perenes, né? Se é que se pode falar essa palavra em termos de petróleo, mas um pouco mais estáveis, e aí sim a gente faz os nossos ajustes. Então, um país que pode fazer isso ganha muito, tem muita vantagem, porque outros países que dependem muito da importação praticamente têm que aplicar em tempo real toda e qualquer especulação, todo e qualquer pico de preços que aconteça lá fora. Então, etanol não promete só baixar diretamente, ele promete estabilizar, contribuir para a estabilização dos preços e para a previsibilidade do frete, dos preços todos que são afetados pelo frete, pelo transporte, pela geração de energia, inclusive com derivados de petróleo. E, presidente, para a gente encerrar nossa conversa aqui, já aproveito para perguntar se, na sua avaliação, é uma decisão que deve ser permanente no futuro. Se houver componentes para justificar, e tecnicamente não houver problemas, que eu acredito que não haja, no caso do etanol, como eu disse, tudo já está muito bem desenvolvido, e a habilidade e a certeza de que também do lado de cá, produtores, eventualmente, também não se aproveitarão de um processo mais à frente para especular, que já aconteceu no passado remoto, né? Felizmente, recentemente menos, mas a gente tem que ter cuidado dos dois lados, né? Porque são dois mercados concorrentes diretos, né? Evidentemente, mas que, no caso dos biocombustíveis em geral, tem produtos também que saem das mesmas usinas. Tem a cana, tem o açúcar, tem, no caso do biodiesel, tem o óleo de soja, né? Então, eles estão sempre também, eles têm uma dinâmica própria, esse mercado. Eles não são afetados por uma guerra, eles não recebem bomba, nem míssil, nem coisa nenhuma, mas tem outras questões relacionadas com safra, tudo isso. Por isso, Muriel, que o Brasil sempre andou oscilando. Às vezes as pessoas perguntam por que essa mistura vive mudando, né? Ela às vezes não muda por causa de um fato internacional, ela muda às vezes por um fato nacional, uma questão de quebra de safra, uma questão de ter que atender o mercado do açúcar ou o mercado de óleo de soja mais intensamente. Então tem aí nós também temos as nossas situações e é por isso que essa mistura não pode ser necessariamente sempre congelada
num valor só. Aliás, eu tenho proposto até mais avançar mais nisso aí, é que essa mistura ficasse até regionalizada, ou seja, de acordo com as regiões que mais produzem etanol, biodiesel, etc. e tal, você tivesse períodos maiores, né, ranges maiores de aplicação da mistura do que regiões que não produzem ou que têm mais dificuldade de trazer, às vezes até num caminhão a diesel, álcool ou biodiesel para misturar em pontos mais extremos do país. Mas isso é uma outra discussão que fica mais para o futuro. Nesse momento, a decisão é acertada e eu acho que a medida contribui, sendo perene ou não. Muito bem, Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa por aqui. Volte mais vezes também. Prazer, sempre disponível. Obrigada.